Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meus queridos, como vocês podem ver, eu tô aqui na casa dos meus pais. Semana passou muito rápido e não tive tempo de gravar vídeos lá no eremitério. Segunda-feira ainda que eu vou no médico e vamos ver se dessa vez, na verdade, o que tá me atrasando é que a médica não tá indo, não sei o que, enrola. E enquanto isso, minha semana fica mais curta e como moro longe, tenho que vir aqui. Não tem como eu ir e voltar para o eremitério. Até porque mesmo se tivesse, né, um gasto enorme de gasolina que tem que fazer. Mas enfim. Eu tô com um celular novo. Na verdade, ele não é novo, tá? A minha mãe comprou um celular, ela me deu esse aqui. Então é a primeira vez que eu tô gravando com ele. Então talvez eu esteja um pouquinho atrapalhada. Vamos ver como é que vai se sair. Depois eu vou ficar com esse celular 4 meses. Aí é que eu vou... a minha irmã vai comprar um que é pra ficar mais a longo prazo. Mas vamos ver como é que vai se sair esse celular. Ele é um pouquinho melhor que o outro, que já estava muito antigo e travando muito. Vamos ver. Bom, meus queridos, falar um pouquinho da questão dos tipos de propriedade que podem ser no eremitério. Talvez eu não tenha sido muito clara naqueles primeiros vídeos, modos de ser eremita. Eu vou falar mais do eremitério como propriedade, como imóvel. Então, um vídeo um pouquinho mais prático. Então, vamos começar pela parte da igreja, tá? Quando o eremitério é da igreja. Então, vamos supor que o candidato faz ali um acompanhamento com o bispo e lá pelas tantas, né, o bispo entrega ali uma propriedade que é da igreja para o eremita fazer a experiência eremítica. Tá? Geralmente é assim que acontece. Essas propriedades costumam ser capelas rurais, tá? Que os padres não estão querendo muito ir para lá, ou que não tem ali nenhuma comunidade grande, e acaba sendo entregue para o eremita para cuidar daquele lugar. Tá? Geralmente tem ali uma igreja, é como se fosse uma paróquia normal, né? Claro, um pouco menor, né? Tem ali a igreja, tem ali uma casa atrás da igreja, um quartinho. Aqui no Brasil não é costume esse tipo de eremitério. Há exceções, como no caso das eremitas de Divinópolis, parece que em São Luís também tem alguns que moram na propriedade da igreja. Mas a maioria em peso tem as suas próprias propriedades, tá? O eremitério é um imóvel. Ele pode ser tanto rural como urbano. Não precisa necessariamente ser um imóvel rural, tá? Mas apesar de que se a pessoa prefere ser rural, ela tem toda a questão do auxílio da natureza, da contemplação, etc. Mas ele pode ser urbano também, sem nenhum problema, ser um apartamento, ser um flat, ser qualquer outra coisa. Pode até ser um quartinho, tá? Alguns eremitas da França, por exemplo, de Paris, eles moram em kitnet mesmo, em quartinho, não é nada assim, uma casa, precisa ser uma casa completa, às vezes que é só para uma pessoa. Então, o imóvel da igreja, o eremita não é proprietário, tá, daquele imóvel. O proprietário é o bispo, tá? Então, pode acontecer sim de ter algum... Por exemplo, você começou com um bispo que era legal, que te apoiava, e depois mudou para um outro que não tem muito entusiasmo com a vida eremítica e que vai querer tomar essa propriedade para ele, né? Então, o que fazer? Bom, a propriedade é dele, então o eremita teria que sair da propriedade, tá? Então, a propriedade não é dele, mesmo que ele tenha feito ali construções e tudo, ele perde tudo. Eu sigo um eremita no México, que ele recebeu ali o terreno e algumas acomodações bem básicas, né? Então ele construiu lá o eremitério e, né, praticamente fez tudo lá, tá? Mas geralmente é difícil de acontecer, de ter esse tipo de instabilidade, tá? Mas já aconteceu até mesmo aqui no Brasil, não é impossível, tá? Eu já estive em todos os tipos de eremitérios, né?
exceto o da igreja, tá? Eu já estive em eremitérios, em conventos em que o terreno era da igreja mesmo, tá? E, mas assim, nunca estive como eremita diocesano. Tá? Geralmente costumam ser terrenos muito bons também. Mas é aquela coisa, assim, o eremita diocesano que ele tem alguma dependência financeira com a diocese, porque geralmente o eremita não paga nada para estar lá, e as contas também são pagas pela diocese. Tá? Quando isso acontece, o eremita ele sempre tem que dar alguma coisa em troca, ainda que não seja um dinheiro financeiro, né, alguma coisa assim, ele sempre vai ter que dar ali, fazer algum apostolado, ele vai ter que dar alguma coisa em troca. Enquanto que o eremita tendo a sua propriedade, talvez não. Tá? Ele não deve, vamos dizer assim, para a diocese. O outro tipo de propriedade que é muito comum são casas de benfeitores. Tá? Vamos supor que um benfeitor tem ali algum investimento de imóveis. Ele tem ali 3 apartamentos e uma chácara. A chácara está ali meio jogada, ninguém liga muito para ela, então o benfeitor fala para o eremita, olha, você pode ficar ali por tempo indeterminado, porque ninguém se preocupa com aquela propriedade e você fica lá. Então aquilo ali passa a ser o eremitério do eremita. A questão, isso já fiquei em lugar assim, tá? Que é da benfeitoria. Então, tem essa questão de que você vai pegar talvez lugares muito bons, muito estruturados, que talvez você não poderia pagar, que foi o que aconteceu comigo. Fiquei em várias chácaras em São Paulo, são chácaras que eu não poderia pagar, tá? Se fosse aqui em Brasília. Claro que tem a questão, que tem que ver a questão da localização, como eu já falei, né? Pode ser uma mansão, mas essa mansão é 3 horas longe da cidade, ela não tem muito valor por questão de localização e tal, mas assim, levando em conta a estrutura, você pega já uma casa estruturada, boa, e não precisa pagar nada, você só vai precisar pagar as suas compras pessoais, remédios, que algumas vezes é o próprio benfeitor que faz essas compras. Mas é aquela coisa, qualquer imprevisto, é que o meu filho teve um problema e vai precisar da casa, não sei o quê, ou ele, não sei, teve uma crise de apego, e não, essa chácara é minha, tal, não sei o quê, então qualquer coisinha você pode ter que sair de lá e tal. Então, assim, é uma coisa que você não pode se acostumar. Pode dar certo e durar 30 anos, entendeu? Como pode dar errado e durar um mês. Já fiquei em várias propriedades assim, tá? Grandes, propriedades ali de 8 alqueires, sozinha. Muito bom, mas instável, tá? Mas agora pode ser. Geralmente esses acordos são por tempo indeterminado, você vai ficando lá e tudo, só que você sempre fica com aquela insegurança de o que pode vir a acontecer. Porque o que é seu, o que não é seu, você não tem aquele controle. Outros tipos de propriedades são propriedades compradas, né? Que é o caso de você ter a sua propriedade, né? Você comprar o eremitério. Você pode até construir com a ajuda de benfeitores e tal, mas aquilo está no seu nome e é todo seu. Tá? Tem muitas vantagens, muitas excelências, porque aquilo ali é todo seu. Por outro lado, sai mais caro, porque você passa a gastar muito com reformas, tudo é nas suas costas, questão de segurança e tudo, você vai ter que, enfim, é pensar como dono, entendeu? É pensar como dono, porque o outro tipo de propriedade que é alugada, caso você não se preocupa tanto, porque o proprietário é que vai se virar para as coisas da casa. Você é um proprietário indireto, quanto você está pagando, aquilo ali é seu, né? Mas você não tem tanta liberdade, você não pode, por exemplo, botar uma via sacra no seu oratório e fazer ali 14 pregos na parede, por exemplo. Entendeu? Você pode até falar com o proprietário, se ele for bonzinho, deixar. São pequenas coisas, pequenos detalhes, botar um quadro ali, mexer aqui,
colocar às vezes um forro que já está mofado, você quer lá reformar e tal. Tudo que você for fazer na casa é dinheiro perdido, tá? Você está dando para o proprietário aquilo ali. Então, economicamente, não é muito bom, tá? Imóvel alugado, ele só é vantajoso se você sabe investir o seu dinheiro, tá? Se você sabe investir o seu dinheiro, aí é vantagem você ter um imóvel alugado, entendeu? A estratégia seria mais ou menos assim, você ganha ali R$ 2.000, por exemplo. E você paga ali uma propriedade você poderia pagar R$ 1.000. No caso, você iria para um aluguel um pouco abaixo do seu padrão, tá? Um aluguel mais simples, e todo o resto que te sobra você investiria, tá? Claro, tirando as despesas básicas, né, de contas, não sei mais o que. Mais ou menos assim. E você faz algum investimento. Nesse caso, o seu dinheiro não é perdido, tá? Mas assim, se tudo que você tem vai para o aluguel e para as contas, você pode estar sim perdendo dinheiro porque você não está guardando nada para si, entendeu? Há divergências, muitas pessoas gostam de imóveis alugados, mas na minha opinião só é vantagem se você sabe investir o seu dinheiro, tá? Se você não sabe investir, é interessante comprar, tá? A questão também da compra, compra um imóvel, o eremitério que cabe no seu bolso, tá? E não ficar 20, 30 anos pagando uma chácara ou não sei o que, entendeu? Porque não vale a pena, você vai ficar velho e aí sim que você vai ser o proprietário. Quando você não paga o imóvel, ele pertence ao banco, não é bem seu. Parou de pagar, o banco vai lá e te toma imóvel. Então, sempre procure imóveis que caibam dentro do seu bolso, tá bom? A questão do imóvel alugado também, tem que levar em consideração de que o proprietário vai estar ali visitando a propriedade dele ocasionalmente. Então, assim, você sempre vai ter uma certa ligação desnecessária com as pessoas e não se sabe se esse proprietário é legal ou não. Uma vantagem do aluguel você não gostou do ambiente, você não gostou de nada, você só espera vencer o contrato e se muda para outro com muito mais facilidade. Aluguéis rurais é um pouco mais difícil de achar. Tá? Agora, aluguel urbano você acha em qualquer lugar, de todos os preços. Então, essas questões dos imóveis, fiquem muito atentos. Tá? Eu posso dizer que os melhores imóveis para eremitério são aqueles que você tem algum direito, no caso, comprado e alugado, tá? Porque você pode estar numa chácara excelente de amigos, de benfeitores, mas não é pai e mãe, né? E quando eles tiverem algum problema, vai sobrar para você, ou até mesmo uma crise financeira, que eles vão querer vender aquele imóvel que está desocupado, né? Então, você vai ser o primeiro que vai ser cortado da lista. Questão também dos imóveis, das pessoas que querem viver a vida eremítica a custo zero, né? Que eu já cansei de falar e reprovar, mas vou falar de novo. Que eu quero ser muito pobrezinho, eu vou ali, invado uma propriedade, monto uma barraquinha e vou levar uma vida muito austera e muito pobre e não sei o que, a custo zero ou a custo muito baixo. É aquela coisa. A vida eremítica a baixo custo e a custo zero, na verdade, ela é ilusória, tá? Ela é ilusória. Tudo tem um preço, né? Então, você invadiu, por exemplo, uma propriedade de uma pessoa que trabalhou a vida inteira para ter comprado aquilo. Então, você está vivendo às custas do sacrifício daquela outra pessoa. Tá? E se é do governo algo, mas o governo não se sacrificou por nada. Ele que foi lá e disse que aquilo é dele, não sei o que, isso aqui é de Deus, eu vou ocupar isso aqui, não sei o que. É aquela coisa, não é seu. Tá? Acontece com muitos eremitas, não são eremitas católicos, obviamente, que eu vou invadir, não sei o que acontece?
Essas pessoas são denunciadas e acabam sendo expulsas do seu eremitério, não bem seu, né? Mas assim, elas acabam sendo expulsas porque não estão no seu lugar. Então é sempre bom você procurar um lugar que você tenha algum direito. Vida eremítica a custo zero e a baixo custo é uma ilusão. Sempre alguém vai estar pagando a conta. Vocês têm que entender isso. Nós mudamos de época. Então, antigamente tinha essa questão de que isso aqui é de Deus, tá? Em segundo lugar, noções de sobrevivência que pessoas da cidade não têm mais. Você não é um homem do campo. Você está saindo de um apartamento, do apartamento da casa dos seus pais, para ir acampar ali, entendeu? Policiais, militares e sobrevivencialistas já dizem que uma pessoa sem noções, sem conhecimento de sobrevivência, ela não sobrevive mais que 3 dias numa selva. Entendeu? Então as pessoas acham que eu monto um abrigo. Quanta derrubada de árvore você vai ter que fazer? Vai ter que derrubar a árvore para lenha. Entendeu? A água que você encontrar pode estar contaminada, provavelmente está contaminada. Você vai ter que aquecer essa água para poder purificar ela, para poder beber. Entendeu? Então não é esse sonho como as pessoas pensam. Entendeu? A água que cai da chuva, por exemplo, se for uma região de muitas árvores e tudo, ela vai estar contaminada. Isso sem falar ter que lidar com cobras, escorpiões, outros animais, feras que estão por aí, entendeu? Então, por isso que muitos especialistas falam que uma pessoa que não tem noção de sobrevivência não sobrevive nem 3 dias numa selva. Antigamente as pessoas eram rurais, as pessoas eram criadas no cabo de enxada. Tá? Hoje não é bem assim, entendeu? Mas eu repito isso porque pode não parecer. Mas muita gente me vem perguntando isso, não pode viver numa caverna, de um modo extremamente rústico, e não sei o quê. Por isso que eu deixei na sugestão de blogs e sites do meu blog, um link de um sobrevivencialista profissional que mostra a realidade de você viver numa selva. Você tem que ter noções de sobrevivência, tem que ter equipamentos. Não sabe, pegar 2 pauzinhos e fazer uma fogueira. Entendeu? Quando estiver chovendo, você vai fazer lenha como? Quando estiver úmido, você vai fazer lenha como? Você não sabe fazer isso. Entendeu? Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Entendeu? As pessoas até que eremitérios que são de ordens religiosas, dos franciscanos e tudo, nada ali mais é 100% rústico. Tá? Tem os eremitérios orientais que são assim, entendeu? Mas quem está pagando a conta é o mosteiro. Entendeu? Aqueles eremitérios que eles estão são propriedades carésimas, que eles não poderiam comprar. Mas porque tem mosteiros, né, lá na igreja ortodoxa oriental, não existe ordens religiosas, os mosteiros são todos diocesanos. Há poucas separações de carismas, como nós aqui temos muitos carismas, na igreja ortodoxa são poucas, né? A parte oriental também são poucas. É uma espiritualidade comum para todos, ou você é cenobita, ou você é eremita, ou você é padre. Não tem assim muitas variedades, né? Então, assim, mas eu vejo a foto e tudo, mas a gente não sabe como que é a adaptação a essa vida. Né? Quantos anos que eles não estão ali fazendo treinamento, né? E não são eremitas totalmente isolados. Né? Ali, claro, o seu eremitério pode estar isolado, mas há outros ali ajudando. Tá? Então não fique com essa ilusão de que ele está ali na grutinha, tão pobrezinho, não sei o que. Mas sempre tem alguém que paga a conta. Eu vou repetir isso até entrar na cabeça de vocês. Ninguém vive de graça. Tá? Ninguém vive de graça. Quer viver de graça? Totalmente de graça, você vai virar mendigo de rua. Vai viver totalmente da esmola das pessoas, morar na rua. Entendeu? Montou 4 paredes, alguém está pagando essa conta. Tá? É certeza. E não há estabilidade, não há segurança, não há nada. Então, isso é um tipo de soberba. Entendeu? Às vezes a pessoa quer mais a pobreza e mais a radicalidade do que a união com Deus mesmo.
Então, procurem observar essas coisas, tá? É mais fácil você rezar e se você não consegue visualizar nada para você. Eu já estive nessa situação, já vivi na pele, não consegui visualizar nada, entendeu? A princípio, a minha família não tinha intenção nenhuma de me comprar casa, não tinha a menor intenção. Eles achavam que é a igreja que tem que dar para você. Você não quer dar a sua vida pela igreja, então quem tem que te ajudar é a igreja. E então eu não tinha, há um tempo atrás, uns anos atrás, eu não tinha nada que eu pudesse contemplar, alguma segurança, alguma coisa, né? E depois, com o tempo, eu fui vendo, né? Até, meus pais até têm uma casa em outra cidade, que era onde eu planejava fazer vida eremítica, mas eu não conseguia visualizar, mesmo assim, porque é uma casa urbana e nunca quis ser eremita urbana, eu sempre quis ser eremita rural. Então, no caso, quando você não visualiza nada, você entrega para Deus, faz oração, faz sacrifício, vigílias, e Deus vai dar uma saída e vai mostrar. Entendeu? Alguns começam com propriedades assim emprestadas e tudo, mas sempre procure dar um jeito de que aquilo seja seu. Tá? Tem o caso também de você ser herdeiro, né? Você não é o proprietário direto, você é possuidor daquela propriedade, mas você não é proprietário, você é possuidor. Eu mesma sou possuidora do meu eremitério. Meus proprietários são meus pais. Mas aí você é herdeiro. Né? Agora é diferente você estar na casa de pessoas totalmente estranhas, né? A prioridade vão ser os filhos deles, a família deles, entendeu? Então, dificilmente alguém vai te dar uma casa de mão beijada. Só se você tiver a sorte de encontrar uma viúva, assim, bem desapegada, viúva sem filhos, bem desapegada, que vai dar pra você. É grande sorte? Mas pode acontecer. Só que, aquela coisa, a gente tá sempre contando com as exceções, tá? Isso é muito comum nos jovens, tá? Fazer da exceção uma regra, entendeu? Todo mundo acha que tem Padre Pio e Santa Terezinha em cada esquina, entendeu? Não é bem assim, tá? Claro que se Deus quer, Ele vai dar um jeito, entendeu? Mas se você tá numa propriedade que não é sua, né, no caso de propriedades doadas, fica sempre de olho. Pede para Deus aí para dar um empurrãozinho para que você tenha um lugar seu. Ou da igreja, entendeu? Que é um pouco mais seguro. Existe o risco de mudar de bispo, existe o risco, entendeu? E o bispo não ser favorável. E ele implicar com você, tudo. Mas assim, é muito difícil de acontecer, mas já aconteceu mais de uma vez, né? Então, nós temos que ficar muito atentos a isso, porque o lugar, eu posso dizer que é o passo mais importante para a vida eremítica, tá? Você ter o lugar, porque sem o lugar, você não monta a capela, por exemplo. Você não tem um lugar, você não tem nada, entendeu? Se você está num quarto de amigos e tudo, por exemplo, né? Você tem aquele quarto, não é que você vai levar o Santíssimo para casa de família, tudo, que as pessoas ainda moram lá, entendeu? Então, tendo lugar, você tem mais do meio caminho andado, entendeu? Eu acho que o mais importante é pegar um lugar assim bom, um lugar que vai mesmo te ajudar nessa questão de você poder viver a sua vocação em paz. Porque tudo que não é seu, se você está de favor, tudo que é de graça, a vida te cobra depois, sabe? Então, claro que isso não quer dizer que, então não pode começar. Sim, pode começar, mas fica sempre de olho, fica sempre atento e pede para Deus para te dar uma alternativa segura para você viver a sua vocação. E lembrando aos diocesanos também que, né, você não pode também levar o Santíssimo para uma casa caindo aos pedaços também, né? Você vai levar o Santíssimo com o teto todo podre lá, que vai cair em cima do sacrário. Então você tem que pensar nisso. Às vezes a pessoa pensa muito em si, entendeu? Porque eu quero ser muito pobrezinho. E vai ser muito pobrezinho, porque você se transforma naquilo que você pensa. Mas agora você tem que pensar que não é só você também, né? Que ele tem o Santíssimo, tem que ser um lugar seguro, não pode ser um lugar que qualquer um vai entrar e violar ali o Jesus. Então, às vezes a pessoa não pensa em si,
Não pensa em Jesus, ela pensa em si. Porque eu quero estar ali jogado no chão, de qualquer jeito. E agora tem um pouco disso de ficar fazendo sacrário no chão, né? Eu não gosto, tá? Não acho que é digno para Jesus. Ficar fazendo altar no chão, tudo assim, entendeu? De qualquer jeito, porque tem que ser pobre. Você, coitado de Jesus, né? Mas agora, bom, isso daí já é da regra de cada um, não vou ficar me metendo, mas são coisas que eu tô botando aqui para vocês refletirem, tá? Dessa questão das propriedades. E tirem da cabeça essa questão de você viver de graça, de que não sei o que é tudo de qualquer jeito, que vai viver acampando, entendeu? A não ser que você queira ser um eremita andarilho, peregrino, sem morada própria, entendeu? Você vai rodar o mundo, né? Mas poucos vão conseguir viver assim. A gente não está acostumado a essa realidade, né? Agora, se você quer muito, se é o sonho da sua vida, aí é outra coisa, tá? Mas às vezes a pessoa, ela se ilude achando que é tudo lindo e que vai ser desse jeito e que vai dar tudo certo, não sei o quê. Bom, meus queridos, é mais ou menos isso que eu queria falar, da questão das propriedades. E aqui no Brasil, essa questão de eremitério da igreja é muito difícil de acontecer. Não é impossível, alguns têm eremitérios da igreja e tal, mas a maioria vai ficar com as outras alternativas, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e rezem por mim, eu vou estar rezando por vocês. E nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Qualquer coisa, se eu não aparecer, porque teve aí algum imprevisto, que eu não pude enviar vídeos e coisas do tipo, tá bom? Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.